E tá começando o Bate-Papo de Cozinha, o seu podcast que fala sobre gestão e gastronomia. Vem comigo! Mamma mia! Pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês no Bate-Papo de Cozinha. E hoje a gente está estreando a nossa sede de podcast, né? Vocês sempre que assistem a gente acabam vendo que a gente vai nos restaurantes poder gravar. Mas a gente decidiu montar aqui no nosso QG uma estrutura para receber também convidados. E hoje a gente está aqui com uma empresa muito legal que a gente vai conhecer a história. É cliente nosso também, então obrigado pelo convite, por terem aceitado o convite de estarem aqui com a gente. Eu estou aqui com a Mari. A Mari, que é a nossa responsável hoje do marketing, manda-chuva aqui na galera inteira, que vai começar a assumir também essa responsabilidade, né, Mari? Isso aí, é minha estreia também, além da estreia do espaço. Estamos estreando muita coisa aqui hoje. Então, olha que legal, aqui na presença de duas mulheres poderosas, a gente sortudos que somos, claro, né, cara? Com certeza. Eu tô ansioso, inclusive, com esse bate-papo nosso aí. A Larissa tem muita coisa pra falar. Vocês também, a gente tem curiosidades, entendeu? Poxa, que legal. Então, ó, pessoal, só pra deixar claro que com quem a gente tá com a empresa Larissa Ermeli, assim que fala? Doceria Larissa Ermeli. Doceria Larissa, inclusive com a Larissa, muito obrigado. E com o digníssimo esposo aqui, Otávio, não é isso? Então, gente, muito obrigado aí por terem aceitado o convite. Eu quero começar que vocês comecem a contar assim do básico, como que nasceu essa ideia de doceria, de onde que vocês vieram, como é que é a formação de vocês, o que vocês fazem, por favor, me expliquem isso. Mas você, amor, você tem mais coisa para falar. Eu sou formada em Direito, né, e logo que eu terminei a faculdade, eu fiz a faculdade assim, porque o Direito era uma área que tinha várias oportunidades, certamente, eu queria desde o início estudar para concurso. Então, eu consegui fazer a faculdade pelo FIES, né? Tudo com muita dificuldade. Eu sou de família pobre, do interior da Bahia. A gente veio... A família da Bahia. Eu tinha 14 anos quando eu vim embora pra cá. Isso é novidade pra gente. Isso, eu sou da Bahia. Lá do interior, Barra da Estiva, inclusive, saudade do pessoal que ficou lá, meus amigos. Então, eu consegui fazer ali a faculdade pelo FIES, porque uma amiga minha foi minha fiadora. E... A faculdade você fez aqui no Espírito Santo? Isso, na Multivix. Legal. Quando eu terminei a faculdade, comecei a estudar para concurso. Eu tinha acabado de ganhar o Vicente. Não, Não, eu ganhei o Vicente depois. Eu comecei a estudar para concurso. No caminho, eu engravidei do Vicente. Meu filho hoje ele tá com 3 anos. E... Estava na época da pandemia, os concursos estavam parados, não tinha previsão para abertura de nenhuma vaga mais para concurso. E a gente estava assim, naquele aperto, eu desempregada, estava só estudando, né? A gente já tinha 2 filhos, a Vitória e o Vicente. Ah, então tem uma pequenininha antes, a Vitória. Hoje a Vitória já está com 11 anos, né? Nossa. Mas ela tinha 5 anos na época, 5, 6 aninhos na época que eu estava estudando. E ela me ajudava com o Vicente, né? A cuidar do Vicente. E eu estudava o dia inteiro. Eu já não queria sair com os amigos, nem nada disso. A gente também nem tinha dinheiro para isso, né? Então eu ficava estudando o dia inteiro ali, cansada. O Otávio estava trabalhando. E foi quando a gente teve uma ideia de vender algo para poder eu ajudar ali na renda. E a gente ficou pensando assim, por umas 2 semanas, o que a gente venderia. E tinha um delivery, né, amor? Que a gente pedia doces. A gente todo sábado pedia bolo de pote. Legal. Todo sábado. E o bolo de pote era muito gostoso. E virou um hábito nosso mesmo. Acabava o almoço, sábado, já tinha um bolo de pote esperando a gente. E era muito bom o bolo de pote. Era muito gostoso. Tinha mousse, assim, era bem saboroso, as camadas. Tinha brigadeiro, tinha mousse, tinha bolo molhadinho. Era e aí, muito bom. Um sábado a gente foi pedir e não estava mais aberta a loja. Né? O sitezinho deles não tava. Mas tudo bem, às vezes a pessoa não abre, acontece imprevisto. Beleza, a gente comprou em outro lugar, não era a mesma coisa. E esperamos o próximo final de semana para comprar naquele lugar. Acabou que fechar de novo. Aí a gente perguntou. A gente ligou para eles, perguntou por que vai abrir mais não, que não sei o quê. A gente queria pedir seu bolo, você quer que busca? Não, a gente parou de funcionar. É muito difícil. Parou de funcionar porque as coisas estão muito caras. E na época a gente comprava o bolo de pote por R$7. E assim, valia a pena pra gente porque era 3 bolos de pote, né? Muito cômodo, entregava pra gente, então a gente pagava. E era uma coisa boa.
E a mulher explicou, a gente trabalha com coisa de qualidade, as coisas são muito caras, as pessoas não estão dando valor. E realmente, muitos clientes não dão valor mesmo, entendeu? Ainda mais para quem ela vende. Às vezes ela tem um público que não é o alvo dela, é outro, teria que ser outro. Acontece que a gente ficou abismado com isso, começando a... Tava apertado já, e falamos, bom, vamos vender bolo de pote. Porque ela é uma boa cozinheira, faz bolo, só coisa salgada também. E falei com ela, vamos começar a vender, para fazer um extra. A gente vai fazer um bolo de pote, mas vai ser o melhor bolo de pote. Vai ser bom igual aquele. A gente achou que era fácil, entendeu? A gente achou bom comprar as coisas, vamos oferecer para os amigos, pá. E nesse meio tempo, quando vocês decidiram seguir para esse caminho, você fazia o que antes de ingressar nessa jornada? Eu trabalhava com meu pai. Eu era atendente lá, ajudava na área técnica. Ele tem uma eletrônica, aí eu ajudava ele na área técnica. No comércio, então. Então você já tinha um pouco de experiência, você nunca em atendimento ao cliente tinha. Em Uhum. atendimento ao cliente tinha. Conversar com o cliente, trocar ideia, resolver problemas. Entendeu? Ele já veio com toda essa carga de lá de uma empresa de anos. Entendi. Então isso ajudou bastante a gente. Ajudou bastante. Né? Experiência com atendimento ao cliente, né? Isso é muito importante, tá? Quando você lidar com o público, abre o negócio, atendimento ao cliente é o foco. Entendeu? Porque faz uma diferença muito grande. É um ponto interessante entender um pouco desse passado da jornada de vocês, exatamente para entender a construção do sucesso que vocês têm feito aí ao longo desses anos. Porque não basta fazer uma excelente comida, não basta colocar para vender num custo-benefício interessante. Você tem para se perpetuar no mercado, tem que ter uma programação. Você tem que ter bastante coisa envolvida aí nessa questão. A gente tinha um lema que a gente, quando começou a entender o lance de delivery, que a gente colocou na nossa cabeça. Que era assim, cliente que vem pelo preço, vai pelo preço. A gente ouviu isso de quem? Eu não me lembro. Eu sempre... Mas ficou agarrado na minha cabeça e na dela também a gente falou assim, realmente, cara, isso daí... Muita pesquisa, muito estudo, Instagram, de pessoas que postavam conteúdo sobre o assunto. Então, eu fui sempre assim, pegando ali uma coisa ou outra. Falava assim também, que se você não tiver um posicionamento da sua marca... Né? Se você não criar um brand bom assim da sua marca, um posicionamento legal, puxa ele mais um pouquinho para isso. Você pode colocar o preço que for no seu produto, você não vai conseguir vender. Boa. Então, o que acontece? A gente começou, né? A gente pegou R$50 e a gente falou assim, vamos comprar uns ingredientes lá. Eu vi aqui que é só a gente postar, você entrega, a gente tinha nossa bis. 20 bolos de Deu pote. 20 bolos no pote. Então 19. A primeira produção foi isso, pegou R$50 e falou, vamos produzir aqui o melhor que dá para produzir, o melhor produto possível, e aí deu mais ou menos essa quantidade. Isso, eu comprei um chantilly, leite condensado, creme de leite, trigo e Nutella. E aí eu montei uns bolos no pote ali com sabores assim, sem base nenhuma, sem muita pesquisa, pesquisei no YouTube. Vendemos para os amigos mesmo, nem anunciamos, na verdade. Mas os amigos deu um feedback legal pra gente. Porque a gente, pelo menos, achou assim, estamos no caminho certo. E aí a gente começou a anunciar no Facebook. A gente anunciava no Facebook, no Instagram. Eu criei a página na doceria, né? Que é a minha página que eu tenho até hoje. Eu tirei a foto dos bolinhos tudo junto, tirei a foto dos bolinhos separados de cada um, criei um cardápio, montei no Instagram. E assim, menos de 2 horas tinha acabado tudo. Todo mundo já tinha pedido. E aí ficou aquela loucura, eu falei assim, não, é isso mesmo, semana que vem a gente vai fazer 40. Aquela euforia, né? Achando que é isso aí, resolvemos nosso problema. Resolvemos, né, de alguma forma, só que tem que ter muito estudo, né? Tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter o pé no chão, porque a gente viu que durante o caminho não é bem fácil, assim. Então a gente começou ali vendendo, o que acontece? Eu ainda estava lá na Tomás, né? Eu estava lá no trabalho, na empresa do pai dele. E aí eu trabalhava à noite, ela fazia os bolos de pote pela manhã, vendia à tarde com as crianças de carro, e dirigindo de carro. Ela, a Vitória e o Vicente, pequenininho. E ia, vendia pelo Instagram, Facebook e entregava. Aí nessa primeira semana aí, tinha assim, às vezes 1 cliente, 2 no dia que a gente conseguia vender, e eu ia entregando mesmo. Aí já acabava o material, eu já ia com as crianças mesmo comprar. Nas distribuidoras, eu voltava. À noite o Otávio me ajudava a produzir, porque a gente tinha as crianças para cuidar, tinha casa para cuidar. Então eu já deixei de lado um pouco. Bolo. Eu já vi que eu teria que me dedicar muito àquilo, então eu deixei de lado o concurso. Eu estava estudando com uma amiga na época, eu falei assim, amiga,
tá tendo muito pedido aqui. Ela falou assim, amiga, tem certeza? Você estudou, você ficou 5 anos lá na faculdade. Eu falei assim, amiga, é isso que eu quero, eu vou continuar, se não der certo eu volto para estudar concurso, ou então, amiga, quando der certo, quando eu conseguir aqui me programar, eu volto a estudar e eu faço o concurso também, vamos ver aqui como é que vai ficar. Aí, nisso, a gente começou ali. Até tempo ela pensava em fazer concurso ainda. Tem quanto tempo? Tem 3 anos. Tem 3 anos. Uhum. Foi bem no começo que o Vicente nasceu mesmo, que a gente falou, não, vamos ter que início a gente mudar começou a alguma coisa. vender e aumentou muito a demanda. Do monotonia de sempre, entendeu? Tentar outra coisa, arriscar. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 28. Eu tenho 29. Ele ainda faz 29 esse ano. Legal. E como é que foi para a família de vocês sair para empreender? Cara, teve apoio sim. Eu queria muito que minha mãe, principalmente, pudesse trabalhar com a gente, a mãe dela também, pudesse trabalhar, ajudar, crescer com a gente. Mas realmente elas não quiseram, mas sempre apoiou, comprava nossos produtos, Nossa compra até família hoje. sempre ajudou. É isso aí. Bom. Amigos também, pô, e graças a Deus a gente... A minha mãe, assim, de início ficou um pouco preocupada, né? Mas ela viu o potencial, ela viu que eu queria aquilo, que eu ia correr atrás até conseguir. Então, com o tempo, ela aceitou também. Mas quando a gente mudou a chave mesmo foi quando eu larguei meu trabalho lá, entendeu? Porque eu saí de lá e fui investir totalmente no meu tempo. Porque a demanda lá. aumentou muito, né? Porque ela não tinha como mais, tinha cliente querendo comprar à noite, entendeu? Aí a gente teve que investir, realmente ver o que a gente queria para o nosso negócio. Se era foco total nele ou se ia continuar. A gente queria uma pessoa para atender e o Otávio iria entregar, né? A primeira viradinha de chave que a gente teve foi quando a gente entendeu que a gente teria que delegar as funções, que só nós dois não ia ter como, entendeu? Então a gente... O Otávio, ele saiu de lá inicialmente para fazer a entrega. A gente pensou que ia ser eu e ele, eu fazia os doces e ele fazia as entregas. Eu postava... Anotava os pedidos e ia sair para entregar. A gente nem sabia que tinha uma demanda muito grande para esse mercado, sabe? Exatamente. E aí o Otávio, ele saiu de lá e ele começou fazendo as entregas. Mas aí a gente viu que faltava o atendimento. Como que eu ia ficar na produção? Eu ia fazer o marketing, eu ia tirar fotos do produto, cuidar das crianças ainda, né? Que a gente trabalhava em casa. Porque muitas vezes o cliente quando a gente atendia, o cliente já não queria mais, entendeu? Demorou para atender, né? Então a gente falou assim, não, agora então, a gente já tem uma quantidade de pedidos por dia, vamos contratar um motoboy e você fica no atendimento. Você lembra quanto foi mais ou menos pedidos dia para vocês falarem, olha, tá na hora de aumentar o time? Uns 15 pedidos só. Para contratar um motoboy, que foi o nosso primeiro funcionário assim mesmo, que até trabalha com a gente hoje em dia ainda, entendeu? E ajudou muito a gente não sabia de nada, a gente ia levar talvez muito prejuízo até achar um motoboy bom. A gente deu sorte de achar o primeiro. De primeira a gente já achou o motoboy bom. A gente já abriu o nosso olho, já falou, o motoboy é assim, assim, assado. Cuidado, motoboy, ele vai com notinha, volta sem notinha, ele faz tal coisa. Aí a gente já ficou assim meio desconfiado, né? Mas que bom que ele abriu nosso olho. Então você já teve uma consultoria ali de Exatamente. De primeira. Porque a gente sempre foi humilde, gostou de falar a verdade, né? De ser sincero. Então eu acho que ele se sentiu na confiança de falar isso pra gente, pra abrir nosso olho. O pessoal tá com uma sede muito grande ao pote, eu vou abrir o olho deles, que não é fácil assim. Não é fácil. E aí ele foi nosso primeiro funcionário lá, ajudando a gente mesmo, no dia a dia. Ele chegava até a segurar o nosso filhinho em casa, entendeu? Pra ajudar a gente. Porque eu tava atendendo, entendeu? Às vezes a Vitória não tava lá, porque ela ficava com o pai dela também. Então a gente... Era a correria toda. E ele foi o motoboy, né? Porque ele ajudou muito mesmo. A gente tinha rota aqui pro Village, por exemplo, e lá pro aeroporto. E no meio dessas tinha centro, tinha Jardim Itapemirim, e ele falava assim, bota tudo aí que eu vou... Anota tudo aí e deixa comigo. E 1 hora voltava, no máximo. Tava muito rápido. Entendeu? Era bem rápido. E aí ia chegando pedido. E aí a gente começou a falar assim, vamos botar mais um motoboy. Botamos mais um motoboy, que era até um amigo dele, e ajudou a gente a crescer. Ele ficou pouco tempo com a gente, menos de 1 mês. Mas depois a gente chamou a nossa primeira ajudante lá na cozinha.
Que a gente... Porque até então era Tava vocês vindo bastante, dois lá exatamente. dentro e o motoboy. Mas esse monte de pedido que vinha chegando, amor, tem que reforçar que o pedido não vem assim do nada, né, gente? Não vem. Eu tinha muito trabalho. A Larissa sempre investiu muito Eu queria tempo. até entender um pouco isso, porque assim, claro, a gente vai até mostrar. O Thiago, se você puder colocar pra gente aqui na tela o Instagram deles, só pro pessoal também que estiver vendo a gente no YouTube, ver a proporção que vocês alcançaram aí em 3 anos, né? Então a gente tá aqui hoje, vocês têm quase 100 mil seguidores, a gente tá falando de Cachoeiro de Itapemirim, que é uma cidade que tem 220? 240 mil 240 no mil máximo. Acho habitantes que no nem máximo isso, aí. Então, Então, falar assim, que aqui no centro urbano deve ter 200, talvez. É muito impressionante. Como que foi essa construção? Claro, poxa, eu não duvido da qualidade do produto, até por isso que vocês conseguem perpetuar e continuar vendendo e crescendo, mas só tem um excelente produto, a gente já viu N casos disso, inclusive todo dia aparece pessoal com um produto excepcional, que trabalha bem, atende bem, produto de qualidade, mas que não consegue fazer o processo da venda de forma eficiente. Então como é que foi sair aí de 5 pedidos que vocês entregavam para 15? Hoje quantos pedidos? É esse, ó. Quantos pedidos dia vocês têm em média, semana? Vocês têm mais ou menos ideia hoje como funciona isso? Ó, semanalmente a gente chega a passar 500 pedidos. Juntando todos os juntando no WhatsApp, todos os pontos de venda. Mas para chegar aí nessa quantidade de seguidores, né? De clientes, posts, entendeu? Eu venho postando todos os dias e todos os dias mais de um post no feed, no stories, criando aquela conexão mesmo com o meu público, contei minha história, sempre estudando bastante também para saber o que postar. Antes da empresa em si, você já era uma usuária de rede social assídua, já tinha seguidor como pessoa física ou não? Poxa, eu saí para a empresa e na empresa eu construí a minha imagem digital. Como é que foi isso? Eu já trabalhei na The One, que foi uma boate aqui na nossa cidade, então eu já tinha uma visibilidade, assim, muita gente já tinha passado por mim ali na portaria da The One. Eu sempre fui muito amigável, sempre fiz amigos com facilidade, conhecia muita gente, então eu acho que foi até na hora de escolher o nome da doceria, eu falei com o Otávio, eu acho que é bom de colocar Doceria Larissa Emerli, colocar meu nome, por quê? Tem muita gente que gosta de mim, então as pessoas vão indicar meu trabalho. E um ponto que você falou também, é muito mais responsabilidade, porque é o meu nome, entendeu? Sim. Então, a responsabilidade que você vai ter ali para colocar o pedido chegar rápido, chegar certinho. E teve um momento que eu me arrependi de ter colocado, né? Foi assim, bem no início, quando começou a chegar muito pedido e atrasar, e motoboy virar pedido, e motoboy faltar, e furar pneu. E eu falei assim, eu chorava, eu falava assim, a pior coisa que eu fiz foi colocar meu nome. Mas não é bem assim, né? A gente consegue estudar e consegue não cometer os mesmos erros, e a gente vai acertando uma coisinha aqui, uma ali, legal. E vai melhorando. E a melhor coisa que eu fiz foi colocar o meu nome. Eu não me arrependo. Muito bom. Legal mesmo. Legal. Tem uma coisa que meus pais sempre falaram comigo, que eu vim de família bastante humilde, e ele sempre falou, olha, a única coisa que pobre não pode perder é o nome. Isso tem um valor muito grande, eu concordo, eu acho que é muito legal isso, porque assim, poxa, é teu nome que está ali. Você, independente do que você constrói ao longo do tempo, né, que você construiu baseado na tua história, no teu nome. Você comentou que a página ela foi crescendo aos poucos também, porque você contou a tua história. Como é que foi essa transformar um negócio e colocar uma cara no negócio? Que você não deu só o teu nome ao teu negócio, né? Você também deu a tua cara, você deu a tua história, deu a tua história, né? Minha família ali. Como que você lida com isso? Como que é o seu processo de decisão, até onde ir? Porque, né, hoje a internet ela é uma via de mão dupla, né? Então, assim, pode ser muito boa, mas também se você expõe demais é complicado. Como que você aprendeu a lidar com isso, que não é fácil? Então, eu sei que não é fácil, mas eu queria que você contasse um pouco melhor sobre isso. Eu já teve um período que eu expus mais, então com o tempo eu aprendi que não tem necessidade de você realmente estar ali expondo a sua vida, que você tem que criar uma conexão com o seu público, sim, mas tudo que tem a ver com a sua marca. Você pode ali mostrar uma dificuldade do seu dia, que você teve, por exemplo, com o motoboy. Isso conecta você com o seu seguidor, porque ele está ali para poder ele conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber os processos que você passou, chegar onde você chegou. Então, tenho limites assim. Tem algumas coisas que eu mostro, porque tem muita gente que me segue que tem filhos também, que também trabalha em casa. Então, eu falo assim, isso aqui é legal de mostrar, porque a pessoa vai ver que
que eu tô aqui, tô conseguindo fazer, eu também tenho aquela dificuldade que ela tem. Então, assim, até hoje tem algumas coisinhas assim que eu não sei. Eu penso 2 vezes, será que eu devo? Não, eu não tenho um manual completo ainda, né? Mas, assim, tem que ter realmente muito cuidado com o que você vai postar para não ficar misturando ali sua vida, né? Às vezes a pessoa nem quer ver. Então, tem que ter bastante cuidado. Então, você acha que é teste o tempo inteiro? Eles fazem uns testes, o tempo inteiro. Funciona. Sim. Na sua caminhada ali, você vai perceber o que o seu público gosta e o que não gosta, que você posta. Legal, bacana. E sugestão também. No começo, principalmente, a gente recebia muita sugestão dos clientes no Instagram. Porque muitos postavam, mas às vezes não falavam, eu não gostei. Por exemplo, teve um copo que a gente montou, um copo da felicidade. Logo no começo, a gente montou o copo, só que a ordem dos recheios foi diferente, você lembra? Uma cliente que só pedia aquele copo, estranhou. E ela falou assim, por mais que os recheios sejam o mesmo, a ordem está diferente. Eu não consigo comer o copo. Eu não consegui, porque ficou enjoativo. E a gente comeu realmente. O copo ficou diferente. Tá vendo? Tem que padronizar isso aqui. Tá ficando uma bagunça, não pode. Porque já não era só a gente que fazia. Já tinha gente trabalhando e às vezes a pessoa não fazia o jeito que... Muitos erros. Já tinha uma pessoa... Esquecer de colocar ingrediente na hora de fazer alguma coisa, entendeu? E não ficar do jeito que a gente vende, ter que dar para os motoboy, ter que levar para distribuir. Não atingir o ponto ideal do brigadeiro, porque por muito tempo o Otávio fazia o brigadeiro na mão. Por muito virava tempo. à noite, se queimava. Eu virava à noite, tinha uma rotina mesmo que a gente estabeleceu. Eu fiquei uns 2 meses nesse ritmo tenso. A gente trabalhava já no delivery, funcionava até às 6 horas, parava, até às 5 horas acho que a gente funcionava. Parava ali, aí ia fazer as coisas que tinha que fazer, cuidar das crianças, ajeitar e... limpar tudo. Às vezes dava uma deitadinha, 7 horas eu já começava a produção. E tinha o Vicente que tinha nem 1 ano, entendeu? E aí a gente foi lá e falou assim, alguém tem que fazer isso, porque só do outro dia não vai suprir o que a gente precisa vender. E a gente não tinha panela, mexedora, não tinha panela, mexedora. A gente começou tinha assim. Batedeira boa, entendeu? A gente começou em casa. Então deu tão certo que a gente teve que correr para acompanhar a nossa evolução. A primeira batedeira foi minha tia que deu nosso presente de casamento, lembra? Não durou muito, porque era coisa de casa. Presente de casamento e já virou para empresa. Com certeza. Tinha uma amiga que deu, mas nem imaginava que a gente ia começar a fazer isso. Teve uma amiga que deu um conjunto de faca, lembra? A gente usou muito, nossa, ajudou muito a gente também. E a gente não tinha nada mesmo, sabe? Não tinha muita coisa. A gente tinha casado inicialmente, o apartamento que a gente morava, pra você ter ideia, era um apartamento que eu tinha conseguido no sorteio do Minha Casa Minha Vida. E minha faculdade que eu fiz foi com o FIES. Então, assim, eu estava terminando a faculdade, não tinha emprego, tinha 2 filhos já, cheio de dívida para pagar. Pandemia. Eu não tinha nome. E o Otávio também, ele não tinha conseguido criar ainda uma experiência com o nome dele no mercado. Eu não usava. Eu já tinha um nome sujo, então assim, a gente começou bem ferrado. Mas como a maioria dos brasileiros. Tem que ter coragem, Tem que ter coragem. Tem que ter coragem e tentar fazer as coisas o mais certo possível. Porque o universo, ele te retribui. Porque onde a gente chegou... Para falar que se a gente teria conseguido sozinho, a gente não teria. Teve muitas pessoas durante o caminho que nos ajudaram. E a gente quer falar sobre isso positivamente, aqui também. negativamente, tudo isso a gente agradece, porque tudo isso só fortaleceu a gente, aprendeu, a gente já evita certas atitudes, certas coisas, para poder, que a gente já sabe o resultado, entendeu? Então, igual eu falei, não tem segredo, tem que trabalhar e virar à noite, igual era de 7 às 7 da manhã. Eu mexia e não tinha panela, tipo, queimava o braço, era tenso. O bom é que tinha muita série para ver, né? Eu acho interessante, a gente conversa com bastante empreendedor o tempo inteiro, não só da área gastronômica, que também é minha paixão, e eu acho que todo mundo trabalha com a gente aqui, mas quando a gente conversa um pouco mais com cada um deles que fizeram alguma coisa de sucesso na tua carreira, com teus negócios, a gente começa a enxergar alguns padrões. E assim, se a gente for elencar as dificuldades, nossa senhora, se for para chorar, né? A gente chora. Nossa, a gente vai brigar para quem tem o choro mais triste. Não, isso aí nem vale a pena porque muito. É bastante complicado, mas eu acho muito interessante a capacidade do empreendedor de conseguir enxergar o copo meio cheio e correr atrás ali da solução do problema. Porque problema todo mundo tem. Vocês estão me falando aqui que começaram, né? Poxa, eu vim de dívida de FIES, sem um puto, dívida de apartamento, recém-casados, 2 filhos.
Putz, cara, é a história perfeita pra você se Abrindo mão de lamentar ficar Exatamente. junto, pro a resto, vida inteira. Exatamente. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, tadinho desse casal, né? Mais um Vida sofrida, mas... sofredor no Brasil. É. E vocês estão usando isso exatamente como força pra construir o que vocês estão construindo. Eu acho isso muito legal Não mesmo. tentar não ser estatística. Boa. Sair um pouco da Matrix, e é uma coisa muito importante. Pensar fora do meio do seu meio ali. Realmente. Eu sozinha não conseguiria. Inclusive, eu não começaria, eu nem começaria. Mas o Otávio, eu acho que ele já veio com essa mentezinha lá. Eu sempre quis pai dele- empreender um pouco. Legal. O pai Eu dele é sempre quis ter empreendedor. oportunidade. Então, ele me ajudou muito com isso. Às vezes eu falava assim, não, eu acho que eu vou voltar para trabalhar no CLT mesmo, eu vou voltar a estudar para concurso. Não, olha só, mostrava os números mesmo. Olha só, a gente já está atendendo isso, isso e isso, a gente vende bem. Vamos continuar que vai dar certo. Então, Legal, isso aí. é bom ter uma pessoa ali que te apoia do E- seu lado, te mostrando, né, difícil. que é a realidade, mostrando que é difícil sim. Porque dá vontade de desistir, realmente, cara. Acontece. Ainda mais quando vem boleto, entendeu? Tem funcionário, entendeu? Quantas vezes a gente deixou de pagar motoboy em outro dia, entendeu? Porque a gente não tinha dinheiro, realmente. A conta não tava fechando, né? Ainda mais o nosso cliente, muitas vezes era só online, entendeu? Sim. Então a gente Ficava sem o dinheiro ali. ficava refém. Tinha que entendeu? esperar um pouco para poder receber aquele dinheiro online. A gente não tinha capital para comprar material para trabalhar pro dia Capital de seguinte. giro, isso daí não existia na época pra gente. Pra investir, né? E entrando até nesse ponto, que eu acho que é uma das maiores dores hoje, principalmente do pequeno empresário, porque assim, poxa, vocês começaram a vender muito bem. Eu até queria voltar lá no comecinho da história, quando vocês ainda faziam as entregas. Parte das entregas vocês faziam de moto, né? Parece que De vocês falaram moto. que tinha uma motinha e também tinha um carro. Tinha um No caso. início era só eu de carro, entendeu? Ele ficava com a moto no trabalho. Entendi. Eu levava as crianças ali, eu fazia 2, 3 entreguinhas só. E o ticket médio de um cliente de vocês é quanto? Assim, em média um pedido fica o quê? 30, 40 reais? Em média hoje, 45. Hoje Nessa é mais ou média. menos isso. Ok. E vocês cobravam taxa de entrega nessa época? Sempre cobramos. Sempre Por cobrou? muito tempo a gente cobrou a mesma taxa de entrega desde o começo. A gente cobrava pouquinho assim no Pouquinho. início. Ok. R$2, 2, 3 R$3. reais, tá. Então, mas essa conta não fecha para entregar de carro em Cachoeiro. Não, de de carro. carro. Então, assim, como é que foi poxa, eu comecei a vender um produto, como é que foi a precificação desse primeiro produto? Você chegou, comprou os seus R$50 de mercadoria e falou, tá, vou Totalmente vender a quanto? Como é que... Mas imagino que vocês devam ter aprendido alguma coisa. Não, ao longo o do sabia tempo. primeiro que tinha de- que, Como é a gente que foi? sabia que tinha que fazer precificação. Aham. Isso aí a gente fazia, mas fazia da forma errada. Não colocava os custos reais da operação. Eu dei uma entendeu? Pra pesquisada fazer. no YouTube, eu falei assim, vou com base nisso aqui. E aí a pessoa que ouvia a aula falava assim, os primeiros você tem que vender mais barato. E eu acho que foi por isso que fez um sucesso no primeiro dia, os 20 bolos no pote em menos de 2 horas acabou, porque a gente vendeu por R$7 e não cobrou taxa de entrega. E, tipo assim, quem comprava acima de 3 não pagava taxa de entrega. E aí todo mundo comprou acima de 3, né? Porque R$7. E aí, E era R$7 realmente baseado. No começo foi baseado pelo bolo de pote que a gente comia. Entendeu? Aí depois a gente realmente colocou pra precificar. aí eu falei assim com o Aí a gente Otávio, falou assim, não, mano, não tá errado. Não tá dando certo. não, a gente vendeu tanto, mas olha aqui, calcula aqui. A Eu acho gente que gastou tem que tudo, já fazer pagou uma... motoboy e tem que comprar coisa pra amanhã. E aí o que a gente faz? Não tá, A gente tá dá errado. vontade de chorar no outro dia, dá Porque- vontade de nem... Não tinha o suficiente. A gente ia poder comprar pra poder fazer um pouquinho. Entendeu? Mas não tinha o dinheiro suficiente pra fazer o que a gente queria. Dava uma desanimada, né? Mas aí a gente falava assim, não, a gente vai fazer da forma certa agora. A gente aumentava, precificava o produto, aumentava, daqui a pouco a gente estava pecando na taxa de entrega. E aí o insumo aumentava também, e a gente não dava tempo de acompanhar Às a vezes a gente ia precificação. comprava, tava beleza. Tava barato, dava pra você comprar um pouco mais do que você imaginava, ficava com estoque e tal. Depois, no outro dia, na outra semana, quando você ia comprar, totalmente mais caro, entendeu? E muitos lugares era assim, ou então acabava, entendeu? Porque às vezes só um lugar vendia barato, acabava rápido. A gente não tinha fornecedor Não ainda, tinha por fornecedor, não exemplo. tinha... A gente queria trabalhar com Kinder, mas a gente comprava o Kinder no mercado. E o preço do Kinder no mercado É absurdo. é o dobro, triplo de um fornecedor. Então a gente não tinha ainda essa noção de pesquisa. Foi quando a gente foi abrindo o olho e falando assim, não, mas se a gente pesquisasse com o fornecedor, se a gente visse para comprar direto com o fornecedor, só que a gente não tinha nome ainda. não O tinha... importante também é, quando você quiser abrir um negócio, o importante é que você já abriu o seu CNPJ. MEI, para você ter desconto. Porque às vezes o lugar que você vai comprar, que você consegue um preço bom, é só depois de um ano com o CNPJ. Com CNPJ ativo. E aí você consegue... Você já abre logo e vai contando aquele ano ali. Porque às vezes
em um ano, às vezes a pessoa, até chegar num... Vender muito, igual a gente não vendia um monte de coisa, a gente não vendia muito. Até pra comprar em grande quantidade. Exatamente, a gente no começo, a gente não tinha, às vezes 10 pedidos era muito, a gente ficava muito feliz, entendeu, no começo. Sim. Aí começou gradativamente, passava um mês, a gente, em vez de 10, por exemplo, a gente começou a ver parâmetros principalmente nos finais de semana, porque durante a semana era um cliente ou outro que era para levar no trabalho e tal, algum amigo, algum conhecido. Na semana o pessoal tava em casa para comer doce. Final de semana já era mais pegado, entendeu? Porque tinha mais gente pedindo e tal. O que a gente viu dificuldade nessa época foi realmente poder estar entregando um bom produto para o cliente, entendeu? Quando eu fui entregar uma vez, no baúzinho da Bis, não tinha mochila. A gente não tinha dinheiro para comprar mochila. Eu fui entregar, chegando na casa da cliente, bolo de pote todo esparramado. Naquela sacola de plástico mesmo, entendeu? Aí eu falei assim, amor, cheguei aqui na casa da cliente, meu Deus do céu, tudo borrado, o que eu faço? Fala com a cliente que tá borrado e traz aqui que a gente leva de novo. Eu fui lá, falei com ela, ela foi, não, tudo bem, mostrei pra ela inclusive. Não, tudo bem, eu vou lá rapidão, volto e troco. E ela é nossa cliente até hoje. Nossa cliente até hoje. Sinceridade, ela foi uma das nossas primeiras clientes e até hoje ela compra. Porque ela sabe que a gente vai ser sempre sincero com ela. Isso é uma coisa muito importante. Entendeu? Sinceridade. E eu tinha fugido antes da questão dos insumos. Lembra que eu estava falando sobre insumos? Só que eu cortei para me perdi totalmente. Totalmente. Não, mas você entrou até num ponto... do valor dos insumos. O quanto que vocês acham que foi fundamental para vocês entenderem não só o perfil de cliente de vocês, mas o produto, o crescimento, de vocês cuidarem, pelo menos por parte do tempo de toda a operação, porque vocês foram de ponta a ponta, da produção, né, da receita, da concepção dos produtos, você lá queimando o braço fazendo os doces, até a entrega. Você acha que entender isso, escutar esses feedbacks, absorver o que é coerente, o que é certo, ajudou vocês a melhorarem o produto? Totalmente. Como é que vocês enxergam isso? Totalmente. Melhorar o produto? Não só o produto, o processo, a embalagem, a entrega. O WhatsApp, por exemplo, ajuda muito a gente nisso. Poder aceitar os feedbacks lá, bons e os ruins. E geralmente os clientes, quando vão dar um feedback negativo, eles não querem estar lá te julgando. Por incrível que pareça, a maioria deles estão lá querendo agregar para você melhorar, continuar cliente e poder pedir uma coisa que eles estão vendo o erro. Que vão agradar eles. O cliente está vendo o erro às vezes. Você às vezes não está vendo, porque é muita coisa para você prestar atenção. Então, isso é legal porque assim, muita gente não sabe escutar o feedback. Né? Então, é claro, se você começa a vender para todo o perfil de cliente, o pessoal fala, não, eu vendo para todo mundo come doce é meu cliente. Isso é um erro. Se você precificou bem o seu produto, está trabalhando com qualidade e tal, você vai ter um perfil de cliente X, todo mundo pode comprar, mas não significa que é para todo mundo. Exatamente. Então, quando você entende ali o perfil do teu cliente, você vai poder trabalhar em cima disso. E aí, saber escutar o feedback desse cliente é uma das coisas mais mágicas e muitas vezes dolorosas que você vai ter no teu negócio. Porque, às vezes... poxa, vocês que estavam lá com o filho no braço e a mão na panela no outro, para alguém falar assim, pô, tá ruim, cutuca, machuca. Claro, nossa Mas senhora. saber escutar isso e levar isso em consideração para o que vocês falaram eu achei fantástico, da ordem, né? Dizem que a ordem dos fatores não altera o produto, no caso de vocês altera, né? Poxa, mudou a ordem, ali o cliente achou que ficou mais enjoativo, e aí vocês falaram, calma aí, deixa eu... Talvez em primeiro momento não faz tanto sentido, mas deixa eu experimentar, puxa, realmente, olha que loucura. Se colocar no lugar do cliente. Empatia. É muito primordial. Você tem que dar o melhor serviço. É um serviço que está fazendo para a pessoa. Ela está pagando, entendeu? Quando a gente pede em algum restaurante, a gente não quer que chegue perfeitinho. E é frustrante quando não chega. Se promete que vem gelado, tem que vir gelado. Entendeu? E aí, esse dia que foi revirado aí, os bolos que foi revirado para cliente, né? Tinha balançado tanto, a sacola estava sozinha, tinha balançado tanto no baú da Bis, estava tudo borrado com a sacola. A gente falou assim, não, a gente tem que comprar uma bolsa segunda-feira. Isso aí era final de semana. Amanhã, o dinheiro que entrou aqui, a gente vai comprar uma mochila de motoboy e nós vamos comprar saco craft também, porque não tem condição de mandar mais nessa sacolinha. Aí não deu o dinheiro, só deu para comprar a mochila. Aí a gente teve que esperar mais um pouco para comprar o saco craft. E aí a gente começou ali trabalhando com um modelo de saco craft, assim, tudo
contadinho, né? Mas a gente conseguia entregar um serviço melhor. A gente viu uma que experiência ali melhor. realmente foi uma mudança de padronização no produto. O cliente gostava também de chegar essa coisa certinho. O cliente queria alguma coisa toda revirada, entendeu? E passar isso pro motoboy também. Se chegou revirado, fala pro cliente na hora. Ou liga pra gente e fala, daqui tombou, tá revirado. A gente entra em contato com o cliente. A gente foi tendo essa malícia aí. Pra poder falar, aconteceu isso na sua entrega, o motoboy vai voltar, vou mandar outro motoboy e tal. Geralmente o cliente entende, tranquilo. Se você enrolar pro cliente, é muito pior. É muito pior. Porque vai irritar o cliente, entendeu? O produto às vezes não vai chegar do jeito que o cliente quer, entendeu? Então você vai perder um cliente de bobeira, entendeu? João, a gente estava falando de feedback e eu acho que também uma dica para quem está escutando a gente hoje, a gente falou sobre saber escutar o feedback e como que vocês na doceria resolvem aquele feedback horrível, o cliente mandou mensagem puto da vida. Como é que vocês pesam a resolução desse feedback ruim, desse feedback negativo? Negativo tem dois. Tem uns que são o feedback negativo que tá no intuito de querer que você melhore. Pô, eu sou seu cliente, eu quero comprar de novo, entendeu? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas tem o cliente que não é a maioria, tá bom? É a minoria. Que a gente nem releva muito. Mas a gente realmente vê que ele tá ali, mas é só para implicar muitas vezes. Então, isso daí a gente não tem que esquentar a cabeça. Entendeu? Mas a gente resolve também. Às vezes a gente manda um produto novo pro cliente. A gente manda um brinde na próxima pedido, a gente sempre resolve. A gente sempre tenta resolver pro cliente. Mas às vezes o cliente não quer resolver. Ele só quer encher desabafar, o saco. só quer descarregar ali. Mas na maioria dos clientes, eles estão ali junto com você. Por isso que a gente tem muitos clientes que compram. Cara, tem cliente que compra a gente mais de 50 pedidos já, entendeu? Então, quando a gente vê, é impossível você não mandar um brinde pra pessoa, entendeu? É impossível você não falar assim, caramba. E dar valor para todos os clientes, que você quer que todos cheguem nos 50 pedidos, entendeu? É muito legal você ter uma pessoa que confia ali. Um atendente bom, porque ele vai te passar tudo, entendeu? Se você botar uma pessoa que não tá nem aí pro seu negócio, não adianta. Você viu que ela não tá nem aí pro seu negócio, não te passa os feedbacks, não responde direito os clientes, que você tem que botar a pessoa e olhar o serviço dela, como é que está sendo feito. Se você cometeu o erro de deixar a pessoa lá, você vai perder muito cliente, às vezes pode ser tarde, entendeu? Ainda mais aí, dependendo do seu... Quando aconteceu um problema bem caótico, como que a gente resolveu? Um caótico? Nunca aconteceu um caótico de não ter como resolver, entendeu? Mas já aconteceu do cliente, não quero mais, já saí de casa, entendeu? Às vezes... Atrasa. Isso daí é muito chato. Teu motoboy fica... Pô... Já teve cliente que esperou 3 horas em época de muito pedido. No começo, era ainda mais quando chovia. Porque o motoboy ele não corre, ele já é mais melindroso, já não passa em determinado lugar, entendeu? Por conta de, tem muita lama, escorrega, é morro e tal. Eles evitam mesmo. E aí, às vezes, quando o cliente chegava a cancelar, a gente falava assim, não, tudo bem... No próximo pedido seu, a gente vai enviar um brinde para você, não se preocupa. Ou então a gente pegava no dia seguinte do problema ocorrido que o cliente às vezes fica tão nervoso que ele não quer nem conversar mais, ele só bloqueia. A gente mandava o pedido que ele fez para ele como um pedido de desculpa. E a gente enviava a cartinha, a gente sempre foi assim, muito... a gente sempre pensou muito nos nossos clientes, né? Então a gente dava um jeito de resolver rápido e eu acho que isso faz toda a diferença, porque aquele cliente ali que se sentiu lesado, que estava chateadíssimo, ele já ia falar para outro para não comprar lá mais, porque te tratou assim, mas a gente não deu essa oportunidade para ele. Ao invés disso, ele falou muito bem, porque eu tive um problema lá na doceria, mas olha só, eles me mandaram um pedido, nem me cobraram. E é isso, sempre resolver da melhor forma. Eu acho que uma conversa resolve qualquer problema, qualquer situação. Conversa sincera. Pepino mesmo de pedido a gente nunca teve. Mas em situação de dono de delivery,
Muito pepino, muito mesmo. Muito. No começo, inclusive, quando eu entregava, a gente tem a bizinha até hoje, uma bis, e eu ia entregar com ela. Era umas 4 horas da tarde, a bis parou. Ela tava ruim já, mas ela parou. E eu falei assim, amor, a bis parou, eu tenho uns 7 pedidos aqui na bolsa. Ela Tinha falou assim, uns 7 com ele e tinha uns 3 comigo, que eu tava anotando os pedidos. Ela falou assim, amor, onde você tá? Eu falei assim, tô aqui no Coramar, tem umas empresas aqui, mas tá tudo fechado. Era um domingo ou um sábado, não lembro. Era um sábado, acho que era um sábado. Era um sábado. E deixamos a bis lá, numa empresa, embaixo de um toldo, bem embaixo da câmera mesmo. E falando, beleza. Deixei a Vitória com o Vicente, era só nós dois no início. Deixei a Vitória com o Vicente, a gente deixou a moto lá, porque não tinha como pagar guincho, não tinha como fazer nada, a gente tinha um monte de pedido pra entregar. Desligamos o delivery. Era tudo perto mesmo. Mas... A mais longe era aqui no Independência, Tatiana. A última. É. A gente Era fez uma mensagenzinha e enviamos para cada cliente ali, personalizado com o nome dele, explicando o que tinha acontecido, mas que a gente ia entregar o pedido sim, que era só aguardar. Deixamos a moto lá no bairro todo, ela veio de carro me buscar. E falou, não, amor, você levou elas, as crianças. Você levou as crianças. Levei? Levou as crianças porque... É tanta coisa que a gente nem lembra. Não cabia bolsa que a gente tinha um kit gás atrás. A gente teve que levar lá dentro a bolsa dos motoboys. Enfim. Era muito Isso foi muito só perrengue. um perrengue. E a gente saiu pra entregar, entendeu? As coisas. É história pra contar. Muito. Né? É história pra contar. Em relação a dia a dia, tem muita coisa. Mas isso mostra bastante a preocupação que vocês têm com o cliente. Porque, assim, uma das discussões que a gente tem muito grande hoje com o empresário é que a gente fica tão preocupado em falar assim, nossa, como que eu vou vender mais? Como que eu vou conseguir novos clientes? Que campanha, que marketing que eu vou fazer para vender de quem nunca comprou meu produto antes? Tá certo, mas e quem já comprou? Exatamente. Você tinha que estar preocupado se essa pessoa voltou a comprar. Você tem que com qual frequência ela está comprando de novo. Porque isso que garante o sucesso e a perpetuidade do seu negócio. Porque se for só de novos clientes comprando uma única vez, você vai vender para o cachoeiro inteiro e vai acabar o teu negócio. E aí, se não existir recompra? E aí, se não existir esse cliente voltar e ele virar um promotor da tua marca? Por isso. Então, esse feedback, poxa, mandar uma mensagem... Pós-venda. Nossa, eu cansei, quando eu fazia atendimento ainda na Chef Mil, eu cansei de puxar a orelha, e a minha equipe puxa ainda de muitos clientes. Olha, poxa, mas o cliente ligou aqui, tá com 3 horas de atraso. Poxa, manda uma mensagem pro cara. Ah, não, a gente vai ligar agora. Eu falei, olha, agora eu acho que não vai querer nem te atender, porque, poxa, tá com 3 horas, agora você vai ligar para falar que o pedido tá saindo. Exatamente. Se você sabe que vai atrasar, primeiro, podia ter fechado o delivery. É melhor não fazer uma venda do que fazer uma venda que não vai ser entregue e o cliente vai ficar pé da vida. Fechamos muito delivery, né, amor? E vale a fechou pena, muito cara. delivery. Vale a E se pena. eventualmente vai atrasar, fala assim, olha, manda uma mensagem, olha, aconteceu uma situação, eu tô sem um motoboy, começou a chover. A gente avisa logo, antes de atrasar, porque, problema. poxa, depois de Exatamente. 2 horas você avisar que tá atrasado, o Época cliente de sabe que tá atrasado. época de chuva, é certo que a gente vai colocar Uma notificação ali que vai demorar o tempo mais de pra entrega vai chegar, ser maior. entendeu? Porque A realmente... gente já avisa e o cliente já espera, e aí? Ele não se decepciona. Não se decepciona, é pior do que se colocar não, vai ser 30 minutos e vai chegar com 2 horas, E às vezes outra, nem o chegar. pior de tudo é o cliente bravo com razão. Com Entendeu? razão. Nossa, isso daí é horrível. Isso aí é horrível. E é o que vocês falaram de se colocar no lugar, porque quando você tá num restaurante, quando você pede um delivery, isso acontece com você, você fica pé da vida. E aí quando o Mas cliente manda no aquele texto contrário- lá, e aí a gente olha um pro outro, a gente fica assim, ó, pensando muito bem o que vai falar com ele, porque ele tá na razão. E outra, pra pessoa, já teve cliente de mandar texto pra gente. É pra você dar atenção, entendeu? Porque uma pessoa Mulher não de para... TPM Parou- querendo docinho Parou ali. aquele tempo ali pra exato. escrever Muitas. aquele textão, ou seja, ela quer atenção, dá uma atenção pra ela. Sim. Então a gente sempre resolveu da melhor forma pra todo mundo. Não, fantástico. Eu acho que isso que garante realmente a perpetuidade, assim, não só trabalhar do melhor produto possível, com os melhores ingredientes. Eu acho que isso mantém ali a qualidade do teu produto. Eu até queria entender um pouco como é que vocês enxergam isso, porque assim, o negócio foi crescendo. E vocês falaram que não tinha condição de comprar direto com o fornecedor, porque ainda não estava com o nome na praça, legal e tudo mais. Só que aí foi crescendo, hoje vocês conseguem fornecedores, vocês hoje entendem muito melhor sobre a precificação do produto de vocês do que lá quando você baseava no possível concorrente. Como que é a decisão entre, poxa, eu vou maximizar meu lucro, ou, por exemplo, está tendo reajuste, que a gente está vivendo um momento de inflação um pouco mais complicada, eu repassar isso para o meu cliente, absorver, não absorver, ou trocar o produto classe A para um produto classe B, como que vocês enxergam isso? Porque a gente vive isso o tempo inteiro, essas Sim. instabilidades de Sim. mercado. Como Cara, que vocês lidam com essa questão? Achar que a marca mais cara é a melhor
é ser muito equivocado. É importante você fazer testes. Legal. Isso é muito importante. Sempre comparar produtos, porque às vezes um produto de determinado valor, por exemplo, um leite condensado que custa R$4, o outro leite condensado que custa 8, porque tem, entendeu? Você sabe testar os dois e ver, pô, realmente, a gente já testou muito leite condensado barato que realmente não dava o resultado pra gente que a gente queria. Realmente, creme de leite. A gente teve que fazer teste. E a gente colocou lista de leite condensado bom e ruim. Esquece, isso aí tá na promoção, esquece, não adianta pra gente. Tem que trabalhar com o mínimo do que é preciso para o nosso produto ser sempre igual, tem um padrão. E você trabalhar com uma coisa ruim, você não vai entregar o produto que o cliente está querendo, entendeu? E às vezes ele não vai durar o que você queria, entendeu? Então, assim, com o tempo a gente foi adquirindo essa malícia também. Às vezes a gente fazia leite condensado com uma determinada marca, poucas horas depois o leite condensado estava açucarado já. A gente tinha um copão assim, ó, de 500 ml de sobremesa, que ele, se a gente fosse vender ele hoje, ele seria R$60, 50, R$60. O que a gente fez? A gente diminuiu esse produto. Hoje a gente tem um copo de 150 e tem um de 300. Então tá sempre ali precificando, né, atualizando. Dando alternativas para o seu cliente. Dando alternativas menores também. O cliente compra aquilo e não quer ficar sem. Então você tem que usar alguma... Não tirar aquele produto do cardápio, adequar aquele produto ao seu cardápio. Poxa, legal. Isso eu acho que é um ponto interessante. E mais uma vez envolve em escutar o que o cliente está querendo, né? Sim, pensar no cliente. Porque... Hoje vocês estão com quantos produtos no catálogo? Começaram com bolo no pote, mas hoje tem uma variedade. Como é que vocês definem? Olha, dá mais de 50. Dá mais de 50. Só que são produtos assim, com bases boas. Recheios bases que a gente consegue fazer uma variedade de produtos e variedade de sabores também. Às vezes a gente tem, entendeu? A gente tem um bolo de pote, mas tem vários sabores do bolo de pote. Tem um copo, mas tem vários sabores de copo. Entendeu? Tem produtos com brownie, mas tem vários produtos diferentes com brownie. Então, tem produtos com bolo, o mesmo bolo que a gente usa no bolo de pote, usa no nosso cake box, que usa em outro produto aqui, entendeu? Então, a gente tem que ter produtos que se casem ali também, para poder ter uma facilidade na produção. Isso é bem interessante porque você consegue ter uma variedade de cardápio usando uma base, e aí você tendo uma base, você tem otimização de estoque, você tem compra otimizada. Exatamente. Então, otimizar a o máximo produção o tempo, menor, o tempo a realmente. mão de obra. Exatamente. O tempo é muito importante também. Quando você produz alguma coisa, você poder otimizar o tempo de todo mundo é muito importante. Da pessoa que faz massa, da pessoa que faz os recheios. Porque lá na frente, para você entregar para o cliente, você vai estar mais tranquilo em relação ao produto final. Porque vai ter lá para o cliente todo dia. Todo dia vai ter aquele produto, todo dia o cliente... independente do dia que o cliente quiser comprar, ele vai ter aquele produto. Isso que é a ideia, entendeu? Não deixar faltar. Não deixar faltar. E você podendo trabalhar com poucos recheios, isso é muito importante. Mas não deixar enjoar tudo com o mesmo sabor, é claro, entendeu? Mas saber alterar aqui, alterar ali, fazer algo diferente com aquilo. E ter o compromisso com os clientes, não deixar faltar aquele produto também. Isso é muito importante, porque o cliente... Ele espera. Tem aquela previsibilidade que vai ter ali. Então, se ele entra e não encontra, é uma decepção. Os clientes mandam, às vezes. Hoje tem banoffee, mas a gente parou de fazer banoffee. A gente está num momento de reformulação do nosso cardápio, porque a gente quer isso mesmo, também reduzir alguns... Dá uma enxugada. No nosso cardápio. Legal. Porque quando você, infelizmente, vai ser mais funcionário, vai ser mais gasto, vai ser uma... Quanto mais coisa você inventa... Mais coisa. Então a gente aprendeu isso aí durante o caminho também, que não adianta você ter um mar de... Se você no outro dia não vai conseguir fazer aquele produto. Por quê? Você tem que investir dinheiro naquele produto, investir tempo, né? E aquele produto, ele tem que ser um produto que sai com frequência, para poder ter aquele giro. Então tem que ser tudo bem estudado, tem que ter estratégia. Mais gasto, entendeu? Então você tem que estar ciente disso. E se não vender? Entendeu? Então, é muita coisa que você tem que estar atento nessa questão de essa venda. questão de cardápio, a gente vê muitos restaurantes errando, porque conforme vai passando os anos, vai ficando aquele cardápio cada vez maior, né? E aí fica aquele cardápio gordo. E é difícil pro cliente. Eu particularmente, até chego a desistir às vezes. É porque o cardápio fica tão extenso, mas que é difícil de escolher. As pessoas não olham, não analisam
grandes players. Porque se analisasse, essa resposta é muito óbvia. Você não vai... E agora, indiferente se a pessoa gosta ou não, se acha de boa qualidade ou não, mas você não vai em nenhuma rede grande de fast food e ver um cardápio com 100 itens. Você não vê. Mas por quê? Exatamente porque, poxa, eu tenho uma base, eu vou ter variedade suficiente para ter escolha e não gerar indecisão, porque isso acontece. Eu tenho 60 itens, putz, eu vou ficar aqui um tempão, igual o catálogo de Netflix. Às vezes eu faço pipoca com minha esposa, eu como a pipoca inteira, eu e ela, antes da gente ter escolhido o filme. É verdade. Eu falo com ela, eu nem escolho. Escolhe aí. Porque realmente, cara, isso é interessante, essa questão de venda do produto pro cliente, que a responsabilidade que você carrega no delivery é que o cliente é prioridade para você. Você tem que fazer que ele compre uma vez e retorne ali e indique seu produto, entendeu? Essa tem que ser sua meta, para o seu negócio funcionar. E precificação dos produtos, é claro. Isso é muito importante. Vocês comentaram um negócio no começo e assim, precificação é uma das coisas que a gente também precifica, faz conta, fica certinho. Mas um ponto que eu achei muito interessante no início da história de vocês e que eu acho que faz total sentido é que assim, perdão pela palavra, mas você tá na merda. Você que, putz, eu vou fazer um negócio porque eu preciso ter uma renda extra. Cara, você vai parar um tempão para estudar CMV de produto, ficha técnica. Não, faz o produto de boa qualidade e vai vender. Valida. A gente que é de tecnologia chama isso de MVP, produto mínimo viável. Assim, faz o produto, coloca no mercado, vê se alguém paga por ele. Putz, paga, mas deu prejuízo. Que foi o que vocês descobriram. Putz, a conta não está fechando. Aí, poxa, legal, eu já gerei desejo, as pessoas estão dispostas a pagar um produto de qualidade legal e vão voltar a comprar de mim. Aí você começa a se preocupar nisso. Porque eu vejo muita gente errando pelo outro lado também, errando pelo excesso. Senta a bunda na cadeira, estuda. Não, entendi tudo, eu só vou começar quando eu entender tudo de precificação, de ficha técnica, de análise de dados, não sei. Tá, mas você já vendeu? Não. Aí vai lá, faz o produto, a receita é uma porcaria, o atendimento é ruim, não vende e quebra também. Existe esse outro lado. Nossa, com certeza. Eu acho legal esse ponto. A gente começou sem saber nada e a gente foi aprendendo no caminho. No nosso caso... Isso é muito legal. E a gente tem essa faca de dois gumes. A gente falhou muito mesmo. Porque a gente não sabia, a gente era cru, né, cara? A gente não tinha nenhum negócio, a gente não... E a gente já foi à falência também? Já. Isso, a gente... A gente comprou estoque demais. Já. E muita coisa que a gente já fez de errado, né? Muita cagada. Mas a gente evita. E o que vocês consideram que foi, tipo assim, não, pô, beleza, a gente fez merda, vamos lá, o que a gente tá errando? Porque assim, muita gente faz ou desiste, ou fala assim, não, tô tirando milão por mês aqui, que é o que eu ia ganhar. A gente aprendeu a gostar. A gente aprendeu a gostar. E tinha as crianças, e tinha responsabilidade com o funcionário, entendeu? A responsabilidade com os funcionários é o mais... aperto, né? Porque a gente não tinha A gente demorou a ter salário. A gente, mais de 2 anos a empresa dar lucro pra gente, entendeu? Retorno, pra gente poder fazer algo pra gente. Porque como a gente começou do zero, a gente começou ali em casa. Aí a gente começou assando no forninho que a gente tinha no nosso fogão. E a gente viu que tinha que comprar um forno. Aí daqui a pouco tinha que comprar uma mesa. Então todo o dinheiro que entrava... Tudo sempre usado. Tudo sempre usado. Então não tinha realmente. Sem contar que a gente recebia muito pagamento online, recebe até hoje, né? E esse dinheiro, pra você antecipar ele, ou você perde muito... Fica caro. Ou você tem que aguardar mesmo. Então... A gente não tinha um dinheiro para fazer o giro ali, então a gente tinha que se reinventar. A gente falou assim, não, a gente vai ter que estudar precificação agora, vamos levar mais a sério. A gente comprou uma planilha. A gente comprou nossa primeira... Hoje em dia a gente já passou por 4 planilhas, mas a gente comprou uma planilha inicial ali, foi R$ 49,90, foi o que eu podia comprar, e já me deu uma base do que eu tinha que fazer para precificar um produto. A gente começou a ter ideia do que realmente precisa precificar no produto, entendeu? E às vezes a gente também falava assim, acho que a taxa de entrega, vamos fazer um cálculo melhor aqui. Tava R$1, tava gratuita. Então a gente dava um ajustezinho, a gente falava assim, vamos mudar, vamos ver se o cliente vai continuar pagando. Aí o cliente continuava pagando de boa, nem reclamava nem nada. E eu falei assim, não, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Aí a gente ajustava um produtinho ali, outro aqui. Então tem que estar sempre de olho mesmo, sempre com muito cuidado para poder não se perder, não perder o foco ali. E manter o padrão também, né, dos produtos. E como é que foi para vocês quando começaram a ver um pouco mais de dinheiro entrando, que não foi precisando mais investir num novo forno, numa nova bancada, né? Falou, não, agora a empresa ela tá tendo as coisas dela, eu tô podendo contratar o nosso time. Como que foi
o entendimento de vocês como casal, como pais, como empresários, sócios que são, não ver todo o lucro da empresa e falar, opa, peraí, agora esse aqui é meu, não da empresa. Como é que vocês fazem isso? Ou vocês fazem isso mesmo? Falam, não, o que sobra de lucro a gente carrega tudo? Cara, ou a gente tem um caixa para empresa? Não, Como a gente é que teve vocês... esse erro que eu te falei, que a gente a foi gente emocionado. a empresa começou porque a empresa começou a dar aquele lucro real para ela não há muito tempo, entendeu? Então foi uma mudança drástica para nossa mentalidade, assim, para poder ver o que a gente vai fazer com o dinheiro da empresa, entendeu? Onde vai parar, entendeu? Então é dela, a maioria dela é tudo, a gente tem o nosso salário e investiu dinheiro. E a gente investiu dinheiro. Investiu dinheiro. A gente abriu nossa lojinha agora, entendeu? Não é uma lojinha, mas é mais um ponto fixo pro cliente. Entendeu? Tá ficando legal. A gente fez a loja do jeito que a gente sonhou, mas com arquiteto, com projeto. Mas não foi fácil, não foi nem, por exemplo, os pisos, foi uma amiga nossa que prestou cartão, por exemplo. Pra poder comprar. Pra poder comprar, pra gente, que a gente não queria gastar o dinheiro da empresa, a gente queria comprar aquilo e... A gente tinha o dinheiro ali, a gente sabia que tinha que fazer a loja, mas se a gente pegasse aquele dinheiro ali, que é o nosso capital, que a gente conseguiu juntar com muita dificuldade depois de uma falência, a gente iria abrir a loja, mas mesmo sabendo que ela ia vender bem, mesmo sabendo que a gente já tem nosso público, porque a gente fez uma pesquisa também. A gente falou assim, não faz sentido, a gente tem que comprar isso para pagar a longo prazo, parcelado em várias vezes. Então, assim, muito estudo, depois de ter quebrado muita cara. E como foi, assim, quando que vocês decidiram abrir a loja? Não, a gente é muito bom no delivery, a gente tá muito legal aqui, vendendo pra caramba, vamos abrir. Cliente pedindo. Cliente ia lá pedir, não tinha lugar pra ele ir. Ficava no sol, na chuva, entendeu? Entendi. A gente estava localizado no endereço muito... o endereço não é ruim, é no centro, entendeu? E passa muita gente na escola. Antes, a gente tava lá no... Antes era ruim. Antes era ruim. No apartamento que a gente morava? Era um morrão pra subir, grandão. E olha só, o apartamento é pequeno, fora de mão. Tem 40 metros quadrados, era a nossa casa, que virou a doceria, então a gente já não tinha nada mais da nossa casa. A gente não tinha fogão, a gente não tinha geladeira. A gente não tinha casa, a gente foi expulso pela doceria, entendeu? Caça um lugar pra morar, e realmente a gente teve que caçar um lugar pra morar. E aí, a gente... Lá dentro mesmo desse apartamento Minha Casa Minha Vida, dos condomínios, a gente alugou um lá dentro e foi morar. Um abaixo. Aí daqui a pouco a doceria crescer mais um pouco. A gente começou a botar coisa lá, doceria na nossa casa. De onde era a nossa casa, a gente já tava guardando estoque. Então a gente já alugou o terceiro apartamento. A gente falou assim, não. Tá errado isso. A gente tá pagando três apartamentos aqui. Vamos procurar um endereço melhor, onde os clientes possam ir. O motoboy já não estava querendo trabalhar, porque tinha que subir 4 andares de escada, né? E é complicado. Era 600 metros só de morro. E aí a gente teve que fazer essa escolha. A gente, na verdade, a gente era MEI e a gente foi desclassificado agora a gente é simples, né? Então, o simples também, a gente não poderia ficar ali no endereço que a gente estava, funcionando no nosso delivery. Então, a gente falou assim, não, vamos investir em uma coisa certa, vamos lá mais perto do centro da cidade, onde os nossos clientes vão poder passar, retirar. E foi isso. Tem quanto tempo que vocês saíram do MEI, do regime do MEI pro Simples? Foi em dezembro do ano passado. Tá, como é que foi? Até entrar nesse ponto também, que é interessante, o desenquadrar sempre assusta o empreendedor, né? Porque assim, um mês você pagava o quê? R$60, talvez? R$70 por mês? A gente nem fazia cosquinha, entendeu? Era isso, né? E vendia bonitão lá exatamente. E de repente você sai para o Simples Nacional, que é uma empresa mesmo, jeito contratar, tudo muito mais burocrático, contabilidade. Nossa, aí de repente a DUA do Simples ela passa a vir com base no faturamento. Então isso começa a machucar bem mais o empreendedor. Se você não tiver bem organizado, bem precificado, cara, acho que eu particularmente senti muito. A Laís também. Mas eu, particularmente, falei assim, caramba, que incentivo que a gente teve. Olha onde a gente tá chegando, velho. Olha esse país. Caramba, que incentivo. Nenhum incentivo, tá ligado? A gente quebrou a cara mesmo. Foi um baque grande, entendeu? E aí você pensa em voltar atrás, não, vamos abrir um outro meio. A gente passa mil coisas na cabeça, mas é bom a gente conversar com quem já... Entende, tem experiência. Então eu conversei com o contador, abri meu coração pra ele, eu falei assim, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, não sei se eu vou conseguir pagar esses custos. Ele falou assim, não, é assim mesmo. Se você precisar,
fica me devendo aí 1, 2 meses de honorário, resolve sua vida. Então, é sempre bom ter essa conversa, assim, essa parceria, esse insight das pessoas que já passaram por aquilo que você já passou. Não é assim mesmo, vai se estabilizar. Eu falava assim com ele, eu acho que meus produtos estão com preço errado. Não, então precifica certinho, que as coisas vão voltar ao normal. Então, foi isso. A gente teve mais clareza quando a gente viu que aquilo ali, outras pessoas já passaram por aquilo. Boa. Entendeu? E se elas conseguiram passar, a gente vai conseguir também. Então, a gente estudou e, graças a Deus, a gente conseguiu se estabilizar, a gente consegue pagar nossos tributos, nosso imposto certinho, funcionário, assinamos a carteira, estamos agora em finalização dos processos de contratação, porque a gente tem agora 3 funcionários na cozinha. Tem uma equipe grande. Tem uma equipe. Esse é uma coisa muito grande. A gente está passando pelo processo, né? Não é fácil, entendeu? Sim. É muita gente trabalhando. Então, é muita gente para gerir muita gente. Assim, você tem experiência nisso, né? Então, mas assim, a dor do crescimento, para quem tá de fora, olha assim, nossa, que legal a empresa crescendo. É ótimo. Maravilhoso, é um desafio, um dia atrás do outro. Eu lembro que, assim, quando eu saí do MEI, porque aqui a gente tinha um MEI, meu outro sócio tinha um outro MEI, e aí a gente falou assim, não, cara, não dá mais, vamos sair também. E foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez. E é por isso que eu tô aproveitando para perguntar, que eu vejo muito empresário, principalmente na área de gastronomia, falando, eu vou abrir um outro, vou pegar o nome de parente. Esposa, E assim, hoje, o que eu sei hoje sobre negócio, comparado com o João, que há 8, 9 anos atrás tinha o MEI, e o medo que eu tinha lá, hoje eu percebo que, assim, é um medo... comum. Um medo comum, mas que assim, a gente tem que respirar fundo e falar, cara, se não for isso, eu nunca vou crescer. Sabe, é a dor do crescimento. Como que eu quero uma marca que vai se perpetuar por anos no mercado se eu tô com esse medo? Eu lembro quando eu contratei o meu primeiro funcionário, nossa, eu não dormi, cara. Assim, meu pai, se eu não tiver mês que vem o dinheiro pra pagar esse cara, que eu tirei de um emprego, não é que ele tava à toa, não, eu tirei ele de um emprego, falei, meu pai, se eu não conseguir pagar esse cara, o que eu vou fazer? Mas assim, aí depois você vai percebendo, e essa responsabilidade que você assume também, isso forma um caráter muito legal para vocês como empresários como um todo. Você começa a entender responsabilidade que tem mais pessoas ali dependendo do que vocês estão construindo e estão construindo junto, que mais uma vez a gente não faz nada sozinho. E aí entra num ponto que é o que você falou. O quanto que essa pequenez de ficar pensando, eu vou abrir mais um MEI, eu não sei o quê, vai me chegar mais perto do meu sonho de ter uma marca que vale muito dinheiro, que as pessoas reconhecem, que se perpetuam, que gera audiência, que gera fãs. São coisas que estão do lado completamente opostos. Se você for pelo caminho de, não, eu vou dar um jeitinho aqui porque o Estado não me ajuda, porque não sei o quê, não vou crescer, não aprender a jogar o jogo. Eu não tô defendendo o jogo, não. É difícil pra caramba. A gente tem, a maioria das coisas a gente não concorda. Mas a gente não aprender a jogar esse jogo, cara, você vai ficar nadando e morrendo na praia o tempo inteiro. Você tem que buscar alternativas, você tem que dar seu jeito. E eu tô gostando bastante de ver como que vocês evoluíram. Eu realmente não conhecia a história de vocês. Eu conheço só pelo nome, a gente vê os números lá, vê que vocês cresceram absurdamente. Mas agora eu entendo o porquê. Eu não provei o produto de vocês, eu não moro aqui já. Vou pedir um delivery, porque aí eu vou saber como é que vai chegar. Não vou falar. Vou pedir o nome de outra pessoa e eu vou saber como é que vai chegar. Pede um pedacinho do Arley, que o Arley pediu. Eles ele pediu ali? Legal. Vieram entregar o pedido do Arley. Então, isso mostra o porquê o resultado que vocês estão tendo. Porque senão eu duvido que o produto seja excepcional. Mas assim como eu não duvido que seja tão bom quanto outros tantos que tem cachoeiro que não fazem o mesmo sucesso. Mas a mentalidade de vocês explica muito do sucesso que vocês estão tendo. E essa capacidade de, poxa, comecei, não tá dando certo, isso não tá bom o suficiente, vamos melhorar, poxa. Eu canso de conversar com ditos empresários que entram em tomar a decisão de comprar um novo equipamento que vai otimizar a vida de funcionário, de produto, de equipe, para poder colocar mais dinheiro no bolso para comprar, sei lá, uma Hilux. Uma Hilux nova, passear de iate final de semana, não tá no gibi. Isso é uma decisão horrível para o negócio, que você está se colocando acima do teu negócio, acima do teu time, acima dos seus funcionários. E para mim isso é uma decisão completamente incompatível com a realidade de ser empresário. E na verdade a gente sempre nadou ao contrário disso, né? Porque agora que a gente vai começar a investir na nossa casa, na nossa sala, em ter um conforto, porque até então, como a gente começou do zero, todo o lucro que a gente recebia, a gente reinvestia. Então a gente abriu nossa loja e agora que a gente está tirando nosso salário, que a gente vai investir, fazer nossas coisas, entendeu? Porque até então a gente se dedicou mesmo para poder fazer a nossa marca ter um nome na nossa cidade.
Muito bom. E como é que tá pro futuro, assim? O que vocês imaginam? Vocês saíram do delivery para ter também um ponto físico agora? O que vocês estão pensando para os próximos anos? Como é que tá essa conversa entre vocês, os sonhos? Então, né? Olha só que loucura. O Otávio, ele ficou com a gente até hoje e o pai dele tá precisando dele lá, né? Na empresa dele. Até então, já era uma vontade que ele fosse antes, só que a gente não podia. O Otávio ficava ali no atendimento, a gente não tinha formado uma equipe. Para formar a nossa equipe foi uma das coisas mais complicadas, porque as pessoas... A gente tinha muita desorganização, faltava coisa no estoque. Então, as pessoas que estavam ali do nosso lado, pouquíssimas acreditavam que aquilo ia dar certo. Porque se não tem organização nem para comprar as coisas que faltam para a gente produzir, então a gente ficava sem produzir. Ou então a gente não tinha dinheiro para comprar tudo, a gente fazia só umas coisas. E até explicar para as pessoas que a gente não comprou aquilo porque não tinha o dinheiro, porque o dinheiro que a gente vende nem sempre está na nossa mão, que a gente precisa fazer esse dinheiro girar, que ele... muitas vezes, muita parte dele é online, porque a gente vende não sei se vocês sabem, né, gente, mas quem vende por delivery e com plataforma de atendimento, igual o Chef Me, o iFood, você tem que esperar um prazo para você receber o dinheiro. Você investiu ali, mas esse retorno vai voltar para você depois de uma semana, um mês, depende do que você escolheu. Então, as pessoas não acreditavam. Sim, isso não vai dar certo. Então, se não conseguia um funcionário bom, entrava ali, não estava comprometido com o trabalho. Mas também temos, né, até hoje, pessoas muito comprometidas que entraram, souberam o que tinha que fazer e faz, entendeu? E veste a camisa da empresa mesmo. Então, assim, nossa maior dificuldade foi chegar a contratar a nossa equipe. Agora a gente tem nossa equipe formada, né? Então, a gente já tem... o pessoal da produção que anda sozinha, tem a líder de produção, que é a Tati, que cuida da produção. Então, eu já estou com outros projetos que eu tenho fãs da minha marca, né? Pessoas que ficam... Que assim, que gostaram do consumir outro produto. Por exemplo, não, o pessoal curso, que eu dou aula. Um curso. Que se inspira em você. Que se inspira na minha história, na minha trajetória, como eu criei, né, a doceria. Então, eu estou ensinando para essas pessoas os projetos. Eu já tenho 2 e-books, estou gravando um curso de salgados. Então, eu tenho esses projetos de poder ensinar as pessoas a chegar também onde a gente chegou. Nossa, fantástico. E o Otávio, ele vai... eu vou dar uma pausa na doceria e vou trabalhar com Vai meu trabalhar pai. mais no final de semana com a gente, mas ele vai cuidar lá da empresa. Fazer os corre ainda no mercado. E olha só, 3 anos pra gente conseguir fazer isso. A gente já sabia lá desde o início. Eu falei, A gente pensa nisso já tem um tempo. Deixar a empresa mais autônoma possível, sem a gente, entendeu? Pra gente poder fazer nossas coisas. Hoje em dia eu não fico mais tanto na produção. Sim, Eu vou lá, às vezes falta um produto, eu não deixo de fazer se as meninas não estão lá. Mas assim, você tem que entender que você não pode ficar no seu operacional. Que pra você crescer, você precisa enxergar o que tá ali, o que tem de errado. Para eu conseguir ver isso, eu tive que sair um pouco, né, da produção e eu tive que formar pessoas, pessoas confiantes para poder fazer, né, essa parte minha no meu lugar. Eu não vou lembrar o nome, tem um chefe muito famoso que falou uma vez em uma entrevista que enquanto você tá de frente pro teu fogão, você tá de costas pro teu cliente. E ele queria dizer exatamente sobre isso, sabe? Enquanto você fica tempo demais na operação, ali no operacional, você esquece de ver o teu negócio. Sim. Então, assim, faz o que tem que fazer durante o tempo que for necessário para você não precisar mais fazer. Exatamente. Você começar a construir um time e pessoas que consigam ajudar você a tocar isso para vocês crescerem cada vez mais. É muito importante. Hoje vocês estão com quantas pessoas lá no time total? Na produção tem 3, tem 2 motoboys fixos e tem 2 atendentes. Legal. E como é que foi o processo? E o atendente que tá saindo agora, que no caso era 3 atendentes. 3 atendentes. E o processo para achar essas pessoas, treinar, passar cultura, como é que vocês fazem? Eu sei que é difícil. Trabalhar com pessoas como um todo é difícil. Mas vocês acreditam ser capazes de desenvolver uma metodologia para filtrar, porque crescendo cada vez mais pessoas a gente precisa para o nosso time. Sim. Como que vocês lidam com isso para o futuro? Poxa, eu quero abrir uma nova casa, eu quero expandir, vocês vão precisar de mais pessoas.
Como é que vocês pensam em... Na verdade, a gente não pensa em expandir. Não E pensa principalmente nesse porque encontrar alguém bom, dedicado, pensando na sua empresa, que trabalha ali, vestindo a camisa, é muito difícil. Entendeu? Mas a nossa ideia é ficar ideia com o nosso delivery ali estabilizado, ter um ponto de retirada para os clientes virem, então a gente consegue abranger um público maior do que o nosso delivery. Tem épocas sazonais também que a gente trabalha, que é Páscoa, que é Natal, que a gente gosta de pegar encomenda, né? De sobremesas. E só com delivery dificultava um pouco. Então a gente chegou onde a gente queria, assim, na questão de ter um ponto de retirada para os clientes irem ali, olhar o produto, escolher, porque eu ficava muito dependente de tudo que eu quisesse vender, eu tinha que postar, eu tinha que ter lá no meu cardápio, entendeu? E às vezes ali na minha loja, eu consigo colocar aquele produto ali na vitrine e às vezes é um produto que não dá para levar de moto, né? Então o cliente vem até a gente, nosso ponto, e retira. E é isso, eu quero focar nessa questão de ensinar para as pessoas, ser professora mesmo. Então a gente pode esperar aí que tá vindo um curso. Tá vindo um galera. curso de salgados, os nossos Legal. salgados que fazem maior sucesso na nossa doceria e todo mundo vai ter a chance de aprender. Que bacana. Eu vou ensinar o passo a passo, muito fácil, qualquer um consegue fazer, sem grandes equipamentos. E é isso, né? O projeto à parte às vezes dela. a pessoa se prende muito, eu vou começar quando eu tiver tal coisa. Mas, gente, a gente começou, a gente tinha nada. Legal. A gente foi comprando as coisinhas, entendeu? Tem gente que espera as melhores condições. Não. Que nunca vai acontecer, né? Não vai. Nunca vai ser o melhor momento. É só se for rico, sei lá. Acho que Mesmo assim, sempre você vai achar um vai jeito faltar de o- não estar na hora ainda. Exatamente. Sabe? Quem não quer sempre Exatamente. acha um jeito de não É estar na verdade. hora ainda. É Isso verdade. é fato. Então o curso tá com a ideia de sair para quando aí? Quando que o pessoal pode começar a esperar para poder... A gente tá em agosto? Em setembro. Olha, então tá aí, pessoal. Quem tá assistindo aí no lançamento... Se tiver interesse em aprender os melhores salgados. Mas já siga a página da Larissa. Doceria Larissa Emerli. E uma última pergunta da minha parte aqui é em relação a canais de venda. Hoje eu sei que o foco de vocês é delivery. Vocês falaram tanto do iFood quanto da Chef Mio. Mas como que é dividido hoje os canais? Vocês também têm canal próprio de venda, né? Eu acho que o cardápio digital de vocês, o WhatsApp. Hoje como é que funciona a divisão entre plataformas marketplace? É mais ou menos. Poxa, eu tenho um bom fluxo pelo meu WhatsApp ou fica a maior parte dentro das plataformas? A maior parte de vendas nossa é o Chef Mio, que é um aplicativo aqui da cidade, né? Então, nossos clientes estão habituados a pedir por ali. Uma parte menor um pouco dos pedidos são do iFood, mas como a gente trabalha o dia inteiro, por enquanto a gente está funcionando o dia inteiro, então a gente consegue atender bastante gente também. E tem o WhatsApp. Mas a gente sempre direcionou os nossos clientes para pedir pelo site. Então a minoria é pelo WhatsApp. Sempre que a gente está conversando ali, a gente já dá o site para poder a pessoa ter uma visualização melhor, né? Sim, tem foto, tem tudo explicadinho, tem descrição, tem o peso, a gente faz questão de colocar tudo organizado. Então, facilita o atendimento, facilita o pedido, facilita pra gente. É só pedir pelo site, pelo aplicativo, que vai chegar, a gente só vai imprimir e vai mandar o mais rápido possível. E fica aqui a ressalva que eu sempre falo com todo mundo, gente, não fiquem presos exclusivamente aos marketplaces. Eu falo isso inclusive da própria Chef Mio, né? Eu sou da Chef Mio, sou dono da Chef Mio e falo isso para os restaurantes. Plataformas marketplaces, elas são excelentes para atrair cliente e tudo mais, mas trazer esse cliente para vocês, porque é isso, é o que vocês estão construindo há muito tempo, a cartela de cliente. Exatamente. Então, é importante você ter acesso a esse cliente, trazer ele para o seu canal próprio, seja o seu site, WhatsApp ou outros canais de venda, é muito importante para você não ficar restrito ali à regra do jogo, como diz meu pai, né? Não fica construindo casa em terreno alugado. Então é muito importante você ter acesso a isso dentro da tua própria marca, que é o que vocês estão construindo, muito bem construído ao longo desses anos aí. Mari, algum ponto a ressaltar? Mari veio só pra comer, eu acho. Não, aí o Thiaguinho tá botando essas fotos aí na tela, eu já tô aqui assim, ai Aquela meu Deus, vou vontade. ter que pedir, né? Mas eu acho que é isso, falamos bem. Gente, queria agradecer demais. Foi um prazer enorme realmente conhecer a história de vocês. Eu só ouvia por nome, então fico feliz de saber quem são os russos por trás. Um agora. prazer. de poder vir aqui. Obrigada pelo falar um convite, pouquinho. pela oportunidade. Que a gente possa Obrigada a inspirar vocês. pessoas a começarem do zero também. Porque se você trabalha firme, trabalha duro, de noite, não tem como o retorno não vir. Dá Se certo. você uma hora dá estudar certo. bastante também, né? Claro. Você consegue. É fácil, é moleza. Não é fácil, mas é possível. Não é possível. Não é fácil, é muito exatamente. difícil, mas é possível. Isso, gente. Então fica aí com esse recado. É difícil pra caramba,
mas é super possível. Vocês com 2 bacuri, sem grana, conseguiram? E agora a gente tem 3. Agora tem 3. 3, apareceu Nesse o meio do caminho Valentim no meio do teve caminho. Tem um ano verdade. já. Foi Nossa. um processo que a gente teve que passar também, né? Mas E ele trabalhou desde o primeiro A gente dia passa. quase que ele nasceu. Ele o trabalhou- Valentim saiu do hospital Na e aí Páscoa. na Páscoa eu tava cheio de encomendas pra entregar. Eu falei assim com a doutora, eu preciso ir embora, eu preciso entregar as encomendas. E tinha, assim, 45 encomendas de ovos de colher pra entregar e só eu sabia fazer. Eu tava lá, tinha acabado de parir, parto normal. Caraca. E aí, mesmo pra ir embora foi uma dificuldade, ela me liberou, eu consegui ir, subi os 4 degraus, cheguei lá pálida, porque eu tava sangrando muito, sentei um pouquinho, comi, e aí eu fui pro trabalho. E botei a mão na massa, fui falando, meninas, é assim, assim, assado. Tive aquele momento ali pra treinar elas, porque eu não me programei. Então, fica aí a dica também, se programe sempre para as épocas sazonais, porque você tem oportunidade, tem a chance de vender muito mais nessas épocas, só que você precisa de uma programação, precisa de uma organização mesmo, para Botar mais poder gente pra não dar tudo aprender o que errado, você igual faz, deu pra porque- gente na nossa Páscoa. Mas ficou aprendizado e é isso. Então, gente, tá aí. Enquanto você fica dando desculpa, tem gente dando resultado aqui. Eu sei que é difícil pra caramba, assim, não é glamourizar as dificuldades, os perrengues de quem tá começando a vida, mas é possível, assim. Eu não tô nem falando de meritocracia, que não é nisso que eu acredito. Cada um sai de um ponto, mas é possível pra caramba se a gente trabalhar, é duro, com um pouquinho de sorte Qualquer e muito coisa pra você esforço a gente conquistar é consegue difícil. fazer. A maioria das coisas é muito difícil. Você quer ser médico, é fácil? Claro que não é. É tudo Tudo dá sacrifício. trabalho pra caramba e É sacrifício, sacrifício, né? tem que ter um sacrifício. Senão, Se você não fizer, também vai ser difícil, porque como que você vai pagar suas contas, seus Pois é. boletos? Então, é melhor fazer o difícil, que vai te dar um resultado. é bom. um E você retorno. dá valor a tudo. Tudo, Fantástico. todo o processo, tudo você aprende a dar valor. Porque você sabe que ali Foi foi suado. suado, foi difícil. investido e tem mais gente se dedicando, entendeu? Você tem que tentar formar uma equipe que acredita no seu trabalho, que acredita No na seu sua empresa, propósito. sabe o que você quer, não é isso aí, entendeu? Vamos fazer junto. Então, isso é muito bom para a sua Legal. empresa poder Uma empresa crescer, alinhada. principalmente com as próprias pernas, sem depender de você. Boa, demais. Então, pessoal, se quiserem aprender, mês que vem possam esperar aí um curso saindo do forno. Mas enquanto isso, sigam lá a página. Quem tiver em Cachoeiro, peça delivery pela Chef Mil, pelo cardápio digital deles. E, gente, mais uma Por vez, favor. obrigado. Estamos à disposição. Um abraço, até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de compartilhar com seus amigos o nosso canal no YouTube e também no Spotify. Te vejo no próximo. Até mais.